Som. Irmãos, bom dia, graça e paz. Vamos nos colocar de pé nessa manhã para nós darmos início ao nosso culto de louvor e adoração. Eu quero convidar os irmãos desde já a nós fazermos uma oração e eu convido você a fechar os seus olhos aí no seu lugar e vamos orar ao Senhor. Deus, nós louvamos a Ti nessa manhã, Pai. Nós nos rendemos diante de Ti e nós agradecemos a Ti pelo dia de hoje. Agradecemos ao Senhor por nós estarmos aqui reunidos, Senhor, com o único propósito de agradecer e engrandecer o Teu santo nome. Senhor, que Tu possas ficar à vontade entre nós, que o Senhor continue trabalhando, Pai, na nossa mente e nos nossos corações. Que o Senhor possa, Pai, tirar todo o empecilho, Senhor, Pai querido, que, Senhor, faça com que nós não venhamos entregar aquilo que Tu és digno de receber. Tira toda a preocupação, tira, Senhor, tudo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero ler aqui um versículo com os irmãos, que se encontra lá em João, capítulo 4, é uma passagem conhecidíssima, mas eu quero aqui trazer para a nossa reflexão. Capítulo 4, versículo, eu vou ler o versículo 19 e vou ler o versículo 23. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19 e 23, que diz assim: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, o Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. É uma passagem conhecida, conhecidíssima. Mas eu quero aqui trazer alguns pontos importantes, não vou pregar, mas é uma consciência para nós termos do que de fato nós estamos fazendo aqui. A primeira coisa que eu aprendo e que Jesus ensina àquela mulher, quando ele fala que ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. A primeira coisa que ele ensina é que o nosso Deus, ele não se limita a espaço e ao tempo. Não se limita ao espaço e ao tempo. Ele não importa qual é o lugar onde eu e você estamos para adorar Ele. A segunda coisa que eu aprendo é que o Espírito, quando ele fala adora em espírito, é que é tudo ao contrário às coisas físicas e materiais. É tudo ao contrário disso. Por exemplo, a mulher estava indagando ali que a verdadeira adoração tinha que ser no monte. E os judeus achavam que tinha que ser em Jerusalém, mas Jesus estava ensinando que, olha, não é no lugar. Por exemplo, não tem que ser aqui somente na igreja onde nós estamos reunidos. Não se limita a adoração somente aqui. Nós precisamos tirar da cabeça que eu vou adorar o Senhor porque eu estou indo para um lugar físico. E era justamente isso que Jesus Cristo estava tentando ensinar para aquela mulher. E a terceira coisa, e em verdade, é o contrário de toda falsidade, de toda mentira. E o único que é digno de ser adorado e é verdadeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único. Que nessa manhã você entenda que não é esse lugar que vai fazer com que a nossa verdadeira adoração vá diante ao Senhor, mas é qualquer lugar que eu e você estejamos. Entenda, aqui nesse lugar
é somente a extensão daquilo que nós já estamos fazendo a semana toda. Aí quando nós chegamos aqui, aquela adoração de segunda a sábado, juntos iremos adorar. Aí sim, com o único propósito de adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único verdadeiro. Feche seus olhos nessa manhã. Senhor Deus e Pai, nós louvamos a Ti por esta palavra e entendimento. Senhor, não tenho dúvidas que a adoração de hoje ao Senhor neste lugar, eu digo adoração aqui em comunhão com os irmãos, Pai, será diferente, porque hoje teve um entendimento, Pai. Senhor Deus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, e nós não iremos cansar de dizer que o Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E se isso é verdade, aplaude ao Senhor nessa manhã e glorifica Ele. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. O Senhor nos resgatou nessa manhã para adorar e vencer o seu nome, amém? Amém. Então vamos adorar o Senhor Jesus juntos? Amém? Amém? Amém. Cantarei
Aleluia. Querendo sentar, dando glória a Deus e aleluia, porque Ele não tem deixado faltar nada em nossas vidas. Maravilha. Meus irmãos, mais uma vez, bom dia, graça e paz. Você já falou com o seu irmão da sua esquerda, da sua direita e da sua retaguarda? Aleluia. Bom dia. Dá para ele a graça e a paz, porque você está cheio. Isso. Coisa linda. Maravilha, maravilha. Muito bom, muito bom. Mas olha para ele com um sorriso no rosto, tá? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, né? Graças a Deus. Glória a Deus pelo dia de hoje. O dia que o Senhor reservou para nós. Nós estamos aqui adorando, bendizendo, agradecendo e também colocando diante dele todas as nossas limitações e dificuldades, porque somente Ele pode fazer por nós, amém? Somente Ele, graças a Deus. Bom, desde já eu quero conhecer você que nos visita hoje pela primeiríssima vez. Bom, aos meus olhos aqui não há nenhum visitante, mas há alguém que nos visita nessa manhã? Não há ninguém, somente os irmãos prata da casa. Glória a Deus pela vida de vocês, porque vocês também são vencedores em Cristo Jesus. Muitas coisas aconteceram para nós não estarmos aqui nesta manhã, mas nós vencemos. Aleluia! Glória a Deus. Maravilha. Bom, então eu peço você que fique ligado aos anúncios, tá? Temos bastante coisa aqui e eu não quero que você não perca nada. Então, a princípio nós temos a oração dos homens, amanhã às 21 horas, no Google Meet, e assim das mulheres às quarta-feira, 5h30 da manhã no Google Meet também. Próximo anúncio, Célula dos Jovens presencial, quarta-feira às 20 horas, na rua Xixão 29, apartamento 405, mudou, mas é esse endereço aí, Catumbi, e desde já peço que você, jovem, procure a sua amada, querida líder Luana, para estar retirando o livro, não é isso? Aonde vocês estarão aí trabalhando com esse livro, tá bom? Próximo, Célula dos Adolescentes, essa vai ser online, tá? Google Meet, quarta-feira às 20 horas. Mulheres enraizadas. Tem alguém aí? Tem uma mulherada enraizada? Cadê? Não vou perguntar de novo não, porque vocês não vão entender, né? Vamos lá. Vai ser no Google Meet. Calma aí, irmão. Segura, varão. Calma, Maurício. Calma. Segunda e quinta-feira, às 20 horas, tá? Qualquer dúvida, procure aí a liderança das mulheres, ok? Vamos lá? 12 horas de oração. Tá ligado aí, ó. Vai ser do dia 2 a dia 3 de maio, das 22 às 10 da manhã, tá? Nada mudou, jejum parcial, apenas com água no período de oração. E o detalhe aqui, vai ser online, tá bom? Então fique atento aí no seu grupo de servo, tá? Na questão do horário que o seu turno vai estar lá em oração, tá bom? Não abandone o seu líder. Em nome de Jesus, tá? Principalmente se for na madrugada, irmão. Principalmente se for na madrugada. Não deixe o seu líder sozinho. Em nome de Jesus, tá bom? Então fica atento aí aos anúncios no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Mais algum anúncio? Hoje tem cantina! É a cantina do meu grupo, então eu vou aproveitar o momento para fazer aquele marketing, né? Vamos lá, ó, hoje nós temos estrogonofe. Glória a Deus! A nossa equipe de servo pensou em você, mulheres. Por quê? Você vai chegar e vai fazer aquele arrozinho fresquinho, jogar aquela batatinha e vai pro abraço. Mas eu não gosto de estrogonofe, Paulo Júlio. Não tem problema. A sua amada esposa, ela vai ter menos trabalho, porque ela vai fritar aquele ovo frito para você. E você vai dar glória a Deus, porque você não come estrogonofe, né, Flávio? Como diz no linguajar militar, azar militar. Mas
vai fazer aquele ovinho frito, abençoado para você, você também vai almoçar, tá bom? E a sobremesa vai ser canjica. Isso, coisa lindíssima. Você vai levar 2. Ah, mas por que 2? Eu vou te orientar por quê. Você vai comer uma depois do almoço e à noite. Ela pede à noite. Então você vai levar 2. Ó, se eu sou você, não, agora não, porque a gente está no clube. Mas assim que terminar, já vai lá, tá? Já vai lá, porque quem fez o estrogonofe foi a nossa irmã querida Elzimar. Elzimar, para quem conhece. Ah, irmão, parece que Deus olhou assim e falou: essa aqui vai cozinhar bem. E deu para ela. O dom da cozinha. Deus abençoe, tá, meu irmão? Então, quando for o meu grupo de servo, já fica, pô, será que foi Elzimar? Mas se não foi também, irmão, ela vai estar auxiliando quem está fazendo. Tá bom? Então, fica ligado aí. Vamos lá. Próximo anúncio. Retiro da comunhão. Olha aí, fica ligado aí. Vai ser dia do 15 a 17 de agosto, tá? O local Sítio Simpatia, lá em Itaboraí, pô, pertinho, coisa linda. Tá? Os valores estão aqui de 6 a 7 anos, 4 parcelas suaves de 20, e não 4 parcelas suaves de R$25. Olha de 8 em diante, 4 parcelas de 70, no total de R$280. A primeira parcela já foi dia 15, mas olha só, R$280. Presta atenção aqui. Agora eu vou falar, deixa eu falar. Estou querendo falar. R$280. É porque eu estou enjoado do Outback. Não vou falar Outback não. Agora é Vivitário. Pesquisa aí depois. R$280 você vai gastar no Vivitário em um dia. Me ajuda aí. Não, agora não. Vai pesquisar depois. Calma, segura aí. Vivitário, eu já estou enjoado de Outback. Já não quero mais. Agora o meu negócio é Vivitário. Agora eu quero massas. Irmão, você, varão valoroso, você vai pegar a sua digníssima esposa e vai levar lá no Vitale, você vai deixar no mínimo 280. Jefferson, pega aí a senha. De Vitale, tá vendo? R$280. Você vai pagar um retiro para ficar 2 dias, você vai comer, beber e o principal, a comunhão entre os Jesus. Isso aí não é nada. Ah, mas eu estou com dificuldade, você não sabe o que eu estou passando. Fica tranquilo, vai vir um vídeo aí motivacional para você. Ó, porque tem irmãos que não vieram semana passada, eu não vi o vídeo motivacional. Aí grave aí, Maurício, fala comigo, Maurício. Aí toda vez que você achar assim, pô, não tenho condições de ir pro retiro, aí você vai lembrar, Maurício. Escuta o que eu estou te falando. Joga, Maurício. Boa tarde, irmão. Tem vaga? Maurício, doutor de papel. Boa tarde, doutor. Chega atrasado? Boa tarde, chegando. Maurício, direito de enfermeira agora? Vai casar na mentira, né? Caraca, né? Cadê meu advogado? Você é inocente. Boa tarde. Maurício, você é meu advogado? Vai casar na mentira, né? Caraca, meu Deus, você chega, cara. Ih, chegou. Maurício, você é de Uber? Maurício, já você pode me ajudar? Posso sim. Maurício, você trabalha no mecânico? Vai casar na mentira, né? Me perdoe, irmão. Mas Maurício não vai sair da tua mente. Porque você vai dar um jeito. Nem que seja, vai cortar um cabelo, vai trocar uma roda. Irmão, vai dar um jeito. E você vai no retiro. Em nome de Jesus, não mais. Amém. Amém. Bom, então, tá aí um vídeo motivacional para você não deixar de participar do retiro. Bota as fotos do retiro. Isso, bota aí. Olha só. Essa foto é milhões, né, irmão? Coisa linda. Olha lá. Um sítio novo, experiências novas. Vai ter coisa boa aí. Não tem dúvida disso. O que precisa ser gerado é a expectativa em Cristo Jesus, porque vai ser coisa boa. Isso. Tem mais foto aí? Glória a Deus. Maravilha. Bom, aqui já é sobre o nosso evangelismo urbano, tá? Nós tivemos sexta-feira, eu não pude estar presente, mas eu glorifico a Deus pela vida
de você que pode estar lá nos representando a Cristo Jesus, tá? Então nós tivemos aí o nosso evangelismo urbano e quero deixar aqui bem claro, irmãos, o nosso evangelismo urbano tem um objetivo e um propósito. Vou deixar bem claro, não é levar comida somente. O nosso principal objetivo é levar a palavra do Senhor. Porque é ela que liberta, é ela que traz cura. Então assim, o alimento nós levamos sim, porque eles precisam. E é o papel de nós, como igreja, levar o alimento, mas principalmente a palavra. E glória a Deus que a nossa igreja tem entendido e tem feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E para você que não foi, deixa a dica, não deixe de ir. Tá bom? Fica atento aí aos nossos anúncios e procure aqui o Lucas para qualquer dúvida, tá bom? Qualquer sugestão que você tiver válido, chega nele. Lucas, eu tenho uma ideia, eu tenho uma sugestão, ele vai avaliar. Se for bênção, ele vai colocar em prática, com certeza. Tá bom? Amém, igreja? Amém? Amém. Amém. Então, quero dar continuidade aqui. Eu quero chamar você que fez aniversário essa semana de casamento. Já quero chamar a Adriana. Vem, Adriana. A Adriana fez aniversário ontem, glória a Deus. O bolo ali é mais certo do que nunca. Bolo, docinho. Essa não vou falar que ela é o Maurício da vida não, mas é a Adriana. Adriana. Mais alguém? Mais alguém? Ninguém? Mais ninguém? Vem cá, a Tatiane Belchior. Por gentileza, vem cá orar por ela. Mulher enraizada. Glória a Deus. Ora por ela. E você esteja as mãos para cá, em nome de Jesus. Isso. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela vida da nossa irmã Adriana. Senhor, obrigada por mais esse ciclo, Pai, que se inicia na vida dela. Que o Senhor continue derramando sobre ela as tuas bênçãos, dando saúde, vigor, e que isso se estenda, Senhor, a toda a sua casa, a sua família. Senhor, nós te louvamos porque essa vida é tão preciosa para ti, Senhor. Continua derramando sobre ela a tua graça, Senhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmão, eu esqueci de mais um anúncio. Bota aí, Maurício. Bota aí. Isso. Sábado também teve a reunião das mulheres. Que foi bênção. Temos aqui algumas fotos. Algumas atividades que elas tiveram. Glória a Deus pela vida das mulheres da nossa igreja, em especial da minha princesa amada, a rainha Joelisa. Coisa linda, já ganhou um ponto. Glória a Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Então terminou os anúncios, né? Vocês anotaram, beleza? Então fique atento aí ao nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Bom, eu quero dar continuidade aqui nos dízimos e nas ofertas. Glória a Deus. Amém. Desde já eu quero pedir para... Eu já distribuo os envelopes, por gentileza. Tá bom? Aqui eu não tenho muito o que falar, você já tem ouvido os irmãos que já têm vindo aqui na frente, entraram aqui, uma excelente reflexão sobre a oferta e o dízimo. Então, você pega aí o seu melhor ao Senhor, pega o seu dízimo, a sua oferta. Uma coisa que sempre tem que ser lembrado, tá? Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Então, pegue a sua oferta com alegria e com gratidão por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. É ou não é? Se você está com saúde, é porque Ele te concedeu e me concedeu também. Se você tem um trabalho, se você tem uma família, se você tem o que você tem, e se eu tenho o que eu tenho, porque Deus nos concedeu. Então, eu quero que você se coloque de pé, que nós estaremos orando pela sua vida nessa manhã. Isso. Feche seus olhos aí, Senhor Deus e Pai. Nós queremos mais uma vez agradecer pela vida dos meus irmãos, Pai, ofertantes e dizimistas. Senhor, que o Senhor continue, Pai, derramando na vida deles tudo aquilo que eles necessitam e precisam, porque o Senhor sabe o que cada um precisa e necessita. O Senhor sabe o que cada um tem colocado diante de Ti. O Senhor sabe, Pai, da dificuldade de cada um. Mas uma coisa eu tenho certeza, porque o Senhor deixou como promessa que estaria conosco até o final dos tempos.
E isso é motivo de nós agradecermos a Ti, Pai. Por isso nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém. E eu quero aqui trazer o pastor, introduzi-lo aqui, pastor Alexandre, conhecido já aqui na nossa casa. Glória a Deus. Vai ali na sala de palmas para Jesus. Isso, pela glória do pastor Alexandre. Glória a Deus. Hoje ele vai ser um canal que Deus vai estar usando. E não temos dúvida que Deus vai continuar usando ele com autoridade e poder. Amém. Eu peço que vocês estendam as mãos para cá, vamos orar pela vida dele. Glória a Deus. Por mesmo que Deus já tenha dado a mensagem para ele,
assim Ele como eu e você, nós continuamos dependentes dEle para tudo. Amém? Então, Senhor Deus e Pai, nós oramos e nós intercedemos pela vida do Teu servo nessa manhã. Nós sabemos, Pai, o quanto já tem usado Teu Filho, e nós pedimos que o Senhor use ele ainda mais uma vez e continue usando até que o Senhor venha, Pai. Prepare os nossos corações, a nossa mente, mas também nós pedimos ao Senhor, assim como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, que Ele possa introduzir o Evangelho, Pai, notório, Senhor, e com propriedade e intrepidez. Assim nós oramos, pedimos a Ti e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Paz e Cristo a todos, amém? Amém. Bom dia. Deus é bom. Amém. Sempre é bom estar aqui. Eu amo estar aqui. Falo de coração mesmo. Amém. Só não veio mais porque Ele não me chama. Se me chamasse, eu vejo. Amém. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, eu amo pregar a palavra de Deus. Por isso, quando eu viajo, né? Aí eu fico ausente da igreja, eu sinto falta de pregar a palavra de Deus. Aí eu lembro que de fato é um chamado, né? Quando Deus chama, você está preso ao trono, né? E como é bom falar da palavra de Deus, do amor de Deus. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre a verdade do Evangelho, a verdade da palavra. Nós precisamos, sem dúvida alguma, entender o quão importante e quão precioso é a palavra de Deus. Uma graça que nós temos extraordinária. E infelizmente nós temos uma problemática muito grande. Nós vemos hoje, isso não é novo, mas o quão a Bíblia tem sido descredibilizada. O quanto as pessoas olham para a palavra de Deus e elas não dão o valor devido à palavra de Deus. O quanto o homem não teme a palavra de Deus. Isso é um problema muito grande e a nossa geração está sofrendo bastante. E nós devemos atentar para isso. E o grande problema que eu quero focar essa manhã é dentro da igreja. Porque nós cremos na palavra de Deus, mas por que não nos entregamos ela de uma forma plena? Eu creio na palavra de Deus, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio que toda a palavra vai se cumprir, do início ao fim. Mas por que eu não entrego ela de uma forma plena? Isso é um problema que nós sofremos. Eu queria, como texto base, ler João capítulo 8, versículo 32. E nós conhecemos esse texto, João capítulo 8, versículo 32. Você conhece que pó é salteado? Oi. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode ler comigo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Eu creio na verdade do Evangelho, nós queremos a verdade do Evangelho. E qualquer outra coisa que não seja verdade do Evangelho é mentira. Nós temos que atentar para isso. Se uma pessoa chega para mim e diz que é feliz, que tem paz, mas essa pessoa diz que é feliz e tem paz sem Jesus, eu digo mentira. Você não é feliz e você não tem paz. Isso é impossível, porque a Bíblia diz que a paz provém do príncipe da paz, Jesus. Se você não tem Jesus, você não tem paz. A sua paz é falsa. E o que lhe garante essa assertiva é a Bíblia. A Bíblia me garante. Então eu não olho lá para fora e imagino e vislumbro uma paz perfeita, uma vida maravilhosa de pessoas que não têm Cristo. Eu vislumbro a paz perfeita, a alegria perfeita dentro da casa do Senhor. Amém. Porque a Bíblia diz que Ele habita no meio do seu povo. Cristo habita em nós. Então nós conseguimos, pela palavra de Deus, denunciar de fato a mentira. Eu consigo claramente, você consegue claramente olhar para tudo que está fora e discernir com propriedade a verdade. Simplesmente pela palavra revelada. Amém. Isso não é extraordinário? Isso é extraordinário. Porque a pior coisa que tem, as coisas ruins, né? Mas no contexto que eu estou falando, é uma coisa que tem a mentira. A mentira é horrível, ela tem que ser odiada por nós. Sabe quantas centenas, milhares, milhões, bilhões de pessoas
bilhões de pessoas. Vão chegar do outro lado da vida, porque todos nós vamos partir um dia. E vão encontrar uma realidade que aqui ele pensou, e não me disseram isso. Me falaram outra coisa. Outra coisa. Tem como eu voltar para rever a minha vida? Não tem. Não tem como voltar. Calma aí. Essa vai ser minha condição eterna? É. Quer dizer que eu acreditei nisso? Falaram comigo tantas coisas que eu iria viver uma eternidade, que seria bom, seria maravilhoso, mas sem Jesus. E eu acreditei. Sabe o que é viver uma mentira? Sabe o que é pensar que no final a porta vai estar aberta e a porta vai estar fechada? Você dá todos os seus esforços, a sua inteligência, o seu intelecto numa direção que no final você se frustra. Isso é horrível. Para e pensa. É horrível, é odioso. Não importa o quanto o caminho da verdade seja estreito, apertado, difícil de caminhar, mas no final é a verdade. No final é ali exatamente aonde eu queria chegar. Ali era o foco, era o objetivo. Essa tem que ser a realidade da igreja, tem que ser a nossa realidade. Viver debaixo do jugo da verdade, senão nós não vivemos debaixo do jugo da verdade. Vamos viver debaixo do jugo da mentira. Qual a importância da verdade para nós? Toda a importância. Martim Lutero vai dizer, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Aleluia. Se possível, Pai, nós sabemos que esse mundo aqui, a paz, ela... um diário maligno, né? Um diário maligno. É conflito o tempo todo. Paulo fala por dentro e por fora. Crise econômica, guerra, crise da saúde. Estamos envelhecendo, nos adoecendo, temos tanta dificuldade. Então vai dizer, paz, quem sabe? Mas a verdade acima de qualquer preço. O que é verdade? A verdade é o poder absoluto. A verdade é aquilo que é inquestionável. A verdade não submete a absolutamente nada. A verdade, ela é tudo e todos devem se submeter a ela. A verdade guia tudo e todos. A verdade é a verdade sobre tudo. A verdade é um poder absoluto. E nós sabemos muito bem quem é a verdade. A verdade ela precisa ser amada, desejada por cada um de nós. Desejo o tempo todo a verdade. Imagine como é ruim ver na mentira. Antigamente, na filosofia antiga, é o perigo que nós estamos vivendo no período pós-moderno. Na filosofia antiga, os grandes filósofos, pensadores, eles queriam entender a verdade, eles queriam compreender a verdade. E como é que eles buscaram a verdade? Então, a verdade, ela deveria ser encontrada no próprio homem. O homem tinha a responsabilidade de encontrar a verdade, através de perguntas, respostas que nunca têm fins, são infindáveis. Então você vai, em algum momento, eu, com a minha capacidade humana, eu vou encontrar a verdade. Isso é a filosofia antiga. A filosofia moderna, a filosofia é diferente, porque a verdade agora é subjetiva. O que é a verdade? A verdade é o que você pensa. A verdade é o que ele pensa. Então se eu penso que aquilo é verdade, então aquela é minha verdade. Se ele pensa que aquilo é verdade, então aquela é a verdade dele. Nós não conseguimos chegar à verdade. Para nós é impossível chegar à verdade. O ser humano não consegue chegar à verdade. Então é subjetiva. E nós entendemos e nós percebemos nessas gerações, nesse tempo, milênio, a ação do sistema, do mundo, o tempo todo querendo encobrir a verdade, deixar o homem nas trevas, deixar o homem aquém de Deus, aquém de Cristo. Satanás faz isso e faz com louvor, e faz com perfeição. E chegamos ao ponto hoje, pastor, a filosofia moderna fala que a verdade é subjetiva. Sim, e nós vemos isso o tempo todo. Quando você conhece uma pessoa sobre Deus, você fala, Jesus Cristo te ama. Eu sei, olha só, você tem Deus de uma forma, eu tenho Deus de outra forma. Você pensa desse jeito, eu penso desse jeito, tá bom? Porque no final, todo caminho leva a Deus. Verdade subjetiva. Porque não pode ser, não faz sentido. Como é que todo caminho leva a Deus? Só tem que ter um caminho. Eu entrei por esse lado aqui, só tinha aquela porta ali, porque tem que ter duas. Mas tem uma direção exata. E
filosofia moderna, né? Ela escravizou o homem. E o homem está vivendo a sua vida. Tá tudo bem. Infelizmente nós chegamos na filosofia pós-moderna, né? E a filosofia pós-moderna é pior. Nós estamos agora. Por que pior? Porque não existe mais verdade. Acabou a verdade. Não tem mais verdade. E quando eu falo sobre verdade, arrogante, orgulhoso, porque não saber a verdade, e não pare de mim que eu vou falar agora, por favor, pare de mim que eu vou falar agora, porque não saber a verdade é sinônimo de humildade. Você está vendo? Humildade, você é humilde, porque você não é aquele que aponta, está errado, você não aponta, você é humilde. Olha a malícia do mal, olha onde nós chegamos. Está errado, está errado. Nós vivemos em um período nebuloso, período de trevas. Eu com a palavra de Deus, você com a palavra de Deus, sim, nós podemos apontar, está errado. Por quê? Porque está escrito. Então está errado. E o sistema hoje está engabelando algumas milhares de pessoas. Mas qual o problema disso? Qual o problema disso? Porque quando se fala dessas verdades aí lá fora, eu entendo, posso até compreender. Isso aí para a gente não nos choca. Porque desde o princípio o mal é mal, o mundo é mundo. Vamos converter, o mundo não se converte. Vai se converter mundo nenhum. O mundo vai ser isso aí. Nós não vamos mudar o sistema do mundo. E Deus nem quer isso. Isso quer mudar o coração do homem. Amém. Mas o grande problema é que isso adentrou a igreja. Esse é o grande problema. Se lá fora existe tanta bobagem, tanta coisa errada, mas aqui dentro nós temos o compromisso de amar a verdade, resguardar a verdade, desejar a verdade, não ser engabelado pela mentira. Nós somos aquele que temos a visão, a luz que ilumina, que nós discernimos todas as coisas. Então por que a igreja caiu nesse pecado, nessa falácia? Porque nós falhamos. Em algum momento nós deixamos de olhar para a palavra de Deus. Em algum momento nós deixamos de amar a palavra de Deus. Em algum momento nós deixamos de estudar a palavra de Deus. E nós falhamos nisso. Nós falhamos na falta de dedicação à palavra de Deus. E são algumas centenas de milhares de pessoas que engolem qualquer coisa, escutam qualquer coisa e têm por verdade. Satanás está falando tanta mentira nos púlpitos da igreja e as pessoas estão batendo palma. Oh, Deus falou nada. A base, Deus falar para mim e para você, é a palavra dele. Glória a Deus. Essa é a base. Saiu da palavra, não tem nada a ver com Deus. E são princípios básicos para qualquer cristão. E por que vamos ser engabelados por isso? Eu escuto hoje em dia, né, nós temos a teoria da prosperidade que entrou na igreja, já tem mais de 50 anos, né, 60, 70, enfim, entrou a teoria da prosperidade, mas ela persiste. E ela persiste como verdade. Eu não sou contra a prosperidade financeira, por favor, não pense, eu não sou contra a prosperidade financeira. Claro que eu quero ter uma boa casa, claro que eu quero ter um bom carro, claro que eu quero ter uma estabilidade financeira. Quem é que não quer? Quem é que não quer isso? Mas o que a Bíblia diz? O que esses púlpitos estão cheios apenas disso. Onde está a essência? Onde está aquilo que é primaz, aquilo que é essencial para mim e para você? Onde está? Onde está? Aquilo que é secundário não pode tomar lugar daquilo que é primário. Amém. Porque o primário, irmãos, é aquilo que nós vamos depender. Aquilo que está pregado à nossa vida, à nossa existência. É o primário. Deus, Cristo. Nós olhamos pessoas dizendo que Deus vai dar para você o melhor dessa terra. Deus vai te dar o melhor dessa terra. Mas o que a Bíblia diz fala sobre isso? Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pense
nas coisas que são de cima, e não nas coisas da terra. Porque já estáis mortos, nós morremos para esse mundo, e a vossa vida, a essência da nossa vida poderosa e extraordinária, está escondida em Cristo Jesus. É isso que tem que ser pregado. Essa é a verdade. Pastor, isso é perigoso? É claro que é perigoso. É claro que é perigoso. Tem questão que estão o tempo todo entrando na igreja para ganhar esse mundo, e no final vão perder os céus. Isso vai acontecer, irmãos. Eu não falo com nenhuma dúvida, eu falo com convicção, eu falo com certeza. Judas amou pelo século. Judas, ele amou o dinheiro, perdeu a sua vida, estava do lado de Cristo, algo extraordinário e poderoso que ele via todos os dias, mas ele amou o dinheiro, olhou para a terra. Ei, a verdade é uma: você estava morto, você foi comprado, você pertence a Cristo, e Cristo quer você do lado dele. É o que Paulo está falando. Você é desejado por Cristo, ele pagou um preço por você, e ele tem um lugar melhor para você. Essa é a verdade que você tem que acordar com ela todos os dias. Com casa ou sem casa, com carro ou sem carro, debaixo da ponte ou não, eu estou preso em Cristo. Essa tem que ser a nossa verdade. Hoje nós olhamos, entrou dentro da igreja e algumas pessoas até da minha igreja fazem a pergunta sobre a identidade biológica, que não define sua sexualidade. Nós estamos vendo que, pastor Marcelo, quando eu era mais novo, né? Pouco tempo faz muito tempo não. Quando eu era mais novo, olha só, eu não conseguia imaginar de forma alguma que eu viveria essa realidade, onde a ideia do homossexualismo seria algo aceitável. Há muitas igrejas aí, tem igreja presbiteriana dos Estados Unidos que aceitou já há bastante tempo. Eu fui nos Estados Unidos e algumas igrejas já abriu guarda, já tem banheiro separado. Uau! Eu não conseguia imaginar que um dia isso ia acontecer, mas abandonar a verdade. Mas o que a verdade diz? O que a palavra diz? Para que você não se renda a isso. E criou Deus, homem e mulher, macho e fêmea, ponto, acabou. Foi o que ele criou. Sabe quando ele fez errado. Sabe quando ele fez a diferença? Não fez, macho e fêmea, homem e mulher. Essa é a verdade que você tem que viver. Essa é a verdade que você tem que pregar para os seus filhos. Essa é a verdade que você tem que pregar para os seus netos. Não abra mão dessa verdade. O Senhor pode querer crucificar você, prender você, mas essa é a verdade, ponto, acabou. É inegociável. Mas eu estou dentro da igreja. Algumas pessoas hoje em dia estão dizendo que Deus é amor. Nós somos muito pregados, né? Deus é amor, né? Eu particularmente já evangelizei bastante, entreguei muito folhetim e foi isso que eu aprendi, né? Jesus te ama. Acho que não sabia falar mais nada. Jesus te ama, então Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Então Jesus te ama, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas a mesma Bíblia fala que Deus é amor, Deus fala que Deus é fogo consumidor. Isso não foi pregado, isso não foi ensinado. E nós vemos hoje em dia algumas teologias onde elas escondem o inferno. Não existe inferno. Como é que Deus poderia fazer o inferno se Deus é amor? Como poderia fazer o inferno? Por que fazer o inferno? Deus é amor, Deus ama o homem. Mas Ele fez o inferno. É real, existe. Jesus estava sendo crucificado. Lucas vai descrever, se fala agora no capítulo 23, Lucas. Jesus sendo crucificado, estava ali sofrendo. E as mulheres de Jerusalém estavam chorando, olhando para Cristo. Cristo estava ensanguentado, tinha tomado uma sessão de 40 chibatadas, coroa de espinho na cabeça, porretada, estava ruim, corpo dilacerado. Sabe o que Jesus disse para aquelas mulheres que estão chorando? Ei, não chore por mim não, chore por vocês e pelos seus filhos, porque vocês estão olhando para mim e vocês estão vendo o que Deus fez com aquele que não tem pecado. Imagine com os pecadores. Vocês estão vendo? Então não chore por mim, eu estou bem. Aparentemente não, mas eu estou bem, porque eu estou na vontade do Pai.
Não tem problema, vocês que têm problema. A coisa está feia para vocês. Porque se vocês não pararem para pensar e se atentar na palavra de Deus, não vai ser fácil quando cair na mão de Deus. Algumas pessoas pensam, né? Quem é o meu maior inimigo, né? É bom ficar do lado de Deus. Porque se não ficar do lado de Deus, ele vai ser o pior inimigo do homem. O pior, quem fala isso é o apóstolo Paulo. Nós éramos inimigos de Deus. Imagina, inimigo de Deus. Imagina cair na mão de um Deus que ninguém pode livrar. Ninguém pode livrar. O maior problema do homem não é o diabo, é Deus. Se não se reconciliar, se não amar a sua palavra, se não viver a sua palavra. Porque quando encontrar Deus, e Deus disser para cada indivíduo: parta de mim que eu não te conheço, dá ordem aos seus anjos, lança fora. Irmãos, o que será dessa alma? O que será dessa alma? Eu não posso olhar agora para uma realidade nova que estão querendo colocar dentro da igreja, que Deus é amor, que não tem condenação, que não tem inferno, ou tem a aniquilação da alma. E não está escrito. Aquele que crê será salvo, e o que não crê já está condenado. Está escrito. Aleluia. Essa é a verdade. Mas eu não queria que fosse assim. Jó, aonde você estava quando lancei o fundamento da terra? Porque tu me questiona, Jó. Te pedi conselho para alguma coisa? Nenhum conselho te pedi. Agora você quer definir o que eu faço com a minha existência? O que eu faço com a vida de vocês? Com aquilo que eu criei? Não, você não pode definir. Eu criei. Você tem que criar. Você tem que crer. Nós temos que crer na palavra. Amém. O que você vai fazer Amém. é fazer com que eu e você deixemos de crer na palavra, de olhar a palavra como verdade, mas vamos olhar a palavra como algo que falha, que tem erros, que não é bem assim. Você acredita em certa parte da Bíblia, mas em outra parte não. Jesus ressuscitou. Não, Jesus não ressuscitou. Ele não ressuscitou. O que aconteceu foi o seguinte: Cristo ele ressuscitou, foi na mente dos apóstolos. Isso ressuscitou. Foi na mente dos apóstolos. E não ressuscitou nada não. Jonas ficou na barriga do peixe. Não. Isso é uma forma, uma metáfora de contar o que Jonas passou. Mas ele não ficou. Se a Bíblia diz que o grande peixe ficou na barriga do Jonas, eu acreditava. Eu acreditava. Se tivesse escrito que o peixe entrou na barriga de Jonas, se tivesse escrito que Jonas engoliu o peixe, eu acreditava. Porque se é baleia azul, eu acreditaria. Pastor, tu é louco. Sou louco mesmo. Sou louco por Jesus, sou louco pela verdade. Sou louco pela palavra de Deus. Paulo falou sobre isso, que sermos loucos. Sermos loucos. Somos loucos, mas nós temos o Evangelho, que é o poder de Deus. Aleluia. Somos loucos, mas somos poderosos em Cristo. Aleluia. Essa é a nossa realidade. Charles Spurgeon vai dizer: a morte de Cristo é o alerta mais terrível para os ímpios, pois se Deus não poupou nem o seu único filho, ao qual o pecado foi somente imputado, ou seja, não era seu, o que Deus fará com as pessoas que pecaram deliberadamente? John Wesley vai dizer: antes que eu possa pregar o amor, a misericórdia, a graça, eu tenho que pregar o pecado, a lei e o juízo final. Eu tenho que pregar o amor, eu tenho que falar sobre essa graça extraordinária. Eu tenho que pregar que Jesus ama, sim, porque Ele ama. O amor dele é incontestável, é extraordinário. Ele me ama do jeito que eu sou. Ele perdoou meus pecados, Ele limpou as minhas vestes. Eu tenho que pregar. Mas eu preciso falar sobre a justiça, eu preciso falar sobre o pecado, eu preciso falar sobre a ira de Deus, eu preciso falar sobre o juízo final. Mas é chato, as pessoas não querem ouvir. Uma vez eu fui em uma igreja que o... Não, vai aqui. O rapaz falou para mim: você vai ouvir meu pastor? Ele falou para mim: meu pastor é o seguinte, você tem que seguir a vibe dele. Se é bom, vou seguir, não. Se é bom, eu quero, né? Olha só não fala de inferno. Opa! Como é? Só não fala de inferno, porque quando você fala de inferno, a igreja fica vazia. Mas vai à igreja, não fala de inferno, não. O povo já está tão sofrido, é tanta luta, tanto problema, que você vem falar de inferno, fala que Jesus ama. Não você a cabeça? Não. Por quê? Porque está escrito inferno.
Eu não tenho compromisso em primazia com vocês. Não é meu compromisso com vocês. Eu tenho compromisso com Ele. E Ele manda pregar o Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho. E se na Bíblia está escrito que existe inferno, é isso que eu vou falar. Aleluia. Irmãos, e isso não entenda que é averso ao amor. Pelo contrário, é amor. É amor. Quando eu falo sobre inferno, condenação, é porque eu amo as minhas ovelhas. É porque eu amo a pessoa a tal ponto. Ei, por favor, eu não quero que você vá para aquele lugar. Então eu preciso anunciar que existe um inferno. Quando eu não amo, eu não falo sobre o inferno. Olha só o paradoxo. Olha, o que o diabo faz? Como ele engana as pessoas. Nós vimos por aí, né? Alguns dizendo, pelo menos um dizendo, que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Você já sabe disso, já, infelizmente. A fala desse homem, quando se fala essa teologia liberal, né? Então, ela devastou a Europa, a América do Norte, e ela já entrou no Brasil, a teologia liberal. Então você não tem nenhuma academia de teologia assinada pelo MEC que não tenha a teologia liberal. Pelo contrário, é obrigado a teologia liberal se o MEC assinar lá, para você ter ideia. Mas isso ficava dentro das academias. Então quem já fez seminário, já viu bastante coisa liberal que já fez seminário, né? Quando eu fui fazer seminário, aí eu ouvia essa teologia liberal e eu falava assim, nossa, mas é esquisito isso. E eu ficava debatendo com o professor. Mas eu não estava nada, eu fui taxado como chato, né? Queria até que eu saísse da aula, mas você debate tudo, mas tá errado. Tá errado, mas não estou entendendo. Eu até que larguei, graças a Deus larguei. Mas a questão é a seguinte, o que ficava preso à academia agora entrou nos púlpitos. Agora tem homens que não têm mais papo na língua. O que estava encerrado em quatro paredes, a teologia liberal, hoje não. A pessoa fala assim, tem que sim atualizar a Bíblia. Você vê congressos falando que eu não posso crer piamente na palavra de Deus. Irmãos, é o que estou falando. Eu estou ensinando ali fora. Ei, presta bem atenção. Você não pode crer piamente na Bíblia, porque a Bíblia contém erros, tem falha. Ela tem falha. Ei, alto lá, presta atenção. Não se entregue plenamente à palavra de Deus, porque ela foi feita por homens. Olha, irmão. Isso sendo pregado. Isso não era pregado. Eu não via isso. Isso era entendido como teologia liberal e ficava na academia. Ficava aí daqueles que faziam seminário. Mas hoje, Satanás, ele simplesmente, porque eu entendo que estamos num período que Deus soltou o freio. Deus se tiver puxado. Não, puxa, e puxava. Deus fez assim, ó. Podem, com vocês. Faz o que vocês quiserem. Faz o que vocês quiserem. O homem está, eu posso fazer o que eu quero, né? Estão bagunçando dentro da igreja, estão zoando dentro da igreja. Vocês veem YouTube, né? Vocês veem Instagram, vocês veem tudo isso aqui. Você vê que está uma bagunça. É porque Deus não para. Deus está lá na esquina. Só está esperando, um por um. O que está acontecendo aqui? Deus está permitindo que tudo isso aconteça para provar seus filhos. E aí? Vocês vão ficar com essas falácias ou vão ficar com a minha palavra? Vocês vão crer nessa mentira que afaga o ego, que dá prazer momentâneo, que satisfaz seus desejos, ou vão crer em mim? Eu acho bom. Crer na minha palavra. João, vem cá, João. Escreve isso, pois as minhas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia. Eu quero que todas elas vão se cumprir. Aleluia. Todas elas vão se cumprir. Devemos apegar a palavra de Deus. O que nós devemos fazer? Salmo capítulo 19, versículo 1 a 4, quando se fala da palavra de Deus. Quer dizer, eu acho que eu vou falar. O que eu acho? Vou falar? Meio-dia? Então tá bom, tá cedo ainda. É porque eu passei aqui, eu ainda tem bastante coisa aqui. Amém. É porque eu vou falando, eu falo muito, vou falando. Eu falo até que não
matar os filhos. Aí, vamos lá. Salmo 19, versículo 4. O contexto aqui, o que o salmista está falando aqui, ele fala que ele consegue enxergar a glória de Deus pela criação, através da criação. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ele vê o quão poderoso é Deus, o quão extraordinário é Deus. Ele olha para o sol, olha para a lua, para as estrelas, para os oceanos. Deus é poderoso e extraordinário. Como é bom entender que por trás de tudo isso tem um Deus que criou todas as coisas, que mantém todas as coisas. Mas quando chega no versículo 7, o salmista, ele muda o enredo. Porque enquanto o salmista está olhando a criação, ele exalta Deus. Mas exalta Deus é como se Deus estivesse fora dele. Ele só está contemplando Deus, a criação de Deus, só isso. Mas quando ele olha para a lei de Deus, aí muda. Ele percebe que a lei de Deus mexe com ele. E ele vai dizer assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a minha alma. Aleluia. O sol não refrigera a minha alma. As estrelas não mexem comigo. Eu apenas contemplo a criação. Eu apenas contemplo o quão poderoso é Deus. Mas quando eu olho para a lei, para a palavra dela, para a palavra dele, aí ela mexe comigo. Ela refrigera a minha alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Aleluia. Independente do que está escrito na palavra de Deus, refrigera a minha alma. A palavra, ela alegra o meu coração. Versículo 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doce do que o mel. Essa é a palavra de Deus. Olha só como é que o salmista tem afeição, tem amor pela palavra. Olha só como o salmista, ele esboça o entendimento que é claro para nós o efeito da palavra na vida dele. O quão poderosa é a palavra. Independente dos problemas que ele passa, da dificuldade, ele fala que a palavra lhe dá alegria, lhe traz paz. É a palavra de Deus. Salmo, capítulo 1, versículo 2. Antes tem o prazer, diz o salmista. Nós conhecemos o salmo, na lei do Senhor. O salmista está dizendo: eu tenho prazer na lei do Senhor. Nós temos que ter a mente do salmista. Meu irmão, por favor, preste atenção. Pastor, mas o salmista, ele fala algo tão profundo. A tua palavra é desejável mais do que o ouro, mais do que a riqueza, mais do que a fama, mais do que o poder. Ela é extraordinária. Mas como eu desejo isso? Porque às vezes meu coração não está preso ainda na palavra. Eu estou preso nessas coisas. Pessoas hoje dentro da igreja que estão presas no mundo e não conseguem falar como diz o salmista: eu tenho prazer na tua palavra. A minha alma se satisfaz na sua palavra. Ainda que eu não tenha nada, só a Bíblia na mão, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Por que eu não consigo isso? Glória a Deus. Entendimento. Faltou entendimento do quão a palavra é poderosa. A minha mente precisa ser alimentada pela palavra de Deus, para que de fato eu entenda que ela é poderosa, vai ter efeito na minha vida. Se eu ler a palavra de Deus incrédulo, não tem efeito. Eu tenho que crer. Pastor, Hebreus fala isso: aquele que se achega tem que crer que ele existe. Eu não posso ler a Bíblia como livro comum. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu tenho que ler com essa ciência. Ela é uma verdade absoluta, extrema e incontestável. E se eu tiver isso preso na minha mente, no meu coração, com certeza eu vou declarar como salmista: a tua palavra, ela é para mim tudo. Aleluia. A tua palavra é tudo para mim. Satanás, ele é um grande inimigo nosso. Um grande inimigo nosso. Satanás tem feito desgraça nesse mundo. Quantas famílias destruídas? Quantos jovens destruídos?
Quantas crianças que não têm perspectiva de um futuro bom no país que vivemos? Quantas crianças? Satanás, quando a gente fala que ele desceu do céu com grande fúria sobre cada um de nós, ele odeia o homem. Ele odeia o homem. Ele é maligno, perverso. Ele tem logrado êxito em muitas ações, seduzindo homens, mulheres, crianças. Ele é um grande problema. Esse mal terrível que é Satanás, como Jesus venceu ele? Como Jesus venceu ele? Na tentação. Satanás queria que Jesus pecasse, errasse contra Deus. E como Jesus venceu Satanás? Ei, olha só, preste atenção. Vem cá, Jesus. Olha só. Transforma essa pedra em pães. E Jesus vai citar lá Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito, Satanás. Se joga aqui, desse lugar, desse penhasco. Porque aos anjos dará hora a seu respeito. E nada vai te acontecer. Está escrito, Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Vem cá, me adore, que eu dei para você os reinos da terra, poder, fama, glória. Satanás, está escrito, Satanás, somente ao teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Vai embora. Como podemos vencer Satanás? Como podemos vencer as tentações? Se não pela palavra. Ah, pastor, eu não consigo, eu cedo sempre, eu peco sempre, eu erro sempre, eu sou estouradinho, eu estou no trânsito, eu estou na minha, mas de repente alguém fecha, eu não consigo, é mais forte que eu, falta a palavra, porque com a palavra nós não pecamos. Mas por quê, pastor? Porque a palavra nos santifica. Ela nos santifica, ela molda o nosso caráter, ela molda a nossa ética, ela molda a nossa moralidade. E quando deixamos a palavra de lado, nós pecamos. Então Cristo para nós está mostrando Satanás, que é um arqui-inimigo poderoso. Pela palavra ele foi derrotado, ele calava a boca. Está escrito, ele calava a boca. A palavra é dínamos, a palavra é poder. Glória a Deus, hein? O Satanás não tem como ir contra a palavra, mas ele vai contra seus argumentos. Aí ele vai. Quando você diz, eu penso assim, eu acho assim, essa é a brecha que ele quer. Essa é a brecha que ele quer. E eu não estou aqui para dar brecha para o diabo. Porque eu sei, quando ele entra numa brecha, ele faz a arruaça, ele destrói bonito. Não importa quem quer que seja, ele acaba, detona, joga na lona. Mas quando ele encontra um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, que diz para ele, Satanás, está escrito, ele bota a Bíblia séria e vai embora. Aleluia. Esse é o poder que Deus nos deu. A palavra dele. A palavra contra Satanás. Que tem feito uma roubada, tem feito uma desgraça. Mas a palavra ela é capaz de nos dar a vitória, nos abençoar. Paulo, ele vai falar ao jovem Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2. Olha o que está aqui, deixa eu botar o display aqui direitinho. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Qual é o conselho de Paulo aqui para Timóteo, jovem Timóteo? Sabe disso? Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Olha aqui, Paulo está falando, tempos terríveis. Quando se fala nos últimos dias, eu queria que você entendesse que os últimos dias é desde a vida de Cristo até a volta dele. Esses são os últimos dias. Os homens serão egoístas, aparentes. Timóteo vivia essa realidade. Presunçosos, são arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, são ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se dele. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Está vendo a situação do mundo? Uma situação caótica, infame. Está vendo? Agora, como combater? Como combater isso? Como você olha para tanta desgraça,
homens maus, corruptos, violentos, sanguinários. Como você combate isso? Vou te dar uma estratégia. Timóteo. Vou ensinar você a fazer assim, dar 3 pulinhos. Essa estratégia. Tem que fazer desse jeito. Não. Olha o que Paulo vai dizer. Timóteo, para que você olhe tudo isso e permaneça íntegro, permaneça firme. E isso tudo não vai assediar você. Esse mal não vai alcançar você. Quanto a você, meu jovem, meu filho, porém, permaneça nas coisas que aprendeste, das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Em meio a esse caos que a humanidade vive, o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo é: viva a palavra de Deus. Porque na palavra você vai permanecer íntegro. Você vai permanecer no caminho. Pode ter outros conselhos, mas ele fala sobre a palavra. O como a palavra é poderosa para criar em nós uma capacidade de nos mantermos no caminho, mantermos na presença de Deus. Como é importante nós temos esse entendimento, essa compreensão. Isso não pode fugir de nós. Mas por que Paulo fala da palavra? Ele continua. Porque toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é inspirada. Foi o Senhor que soprou ela para nós, que nos criou. Ela é útil para nos ensinar, para nos repreender. Ela é útil para nos corrigir e para nos manter na justiça. Timóteo, por favor, Timóteo. Se não for a palavra, você vai cair, você vai tombar, você vai escorregar, você vai fazer errado. E no final você vai perder a salvação. Por favor, não faça isso. Não faça isso. Ame a palavra de Deus. Deseje a palavra de Deus. E eu, como discípulo de Cristo, eu quero ser um homem, uma mulher, um jovem que ama a palavra de Deus. Você tem que bater no peito e declarar isso. Eu quero ser uma pessoa que ama a palavra de Deus até o último dia da minha vida. Você precisa entender que a palavra é suficiente para você. A palavra é suficiente para você. Você não precisa de nada mais. Nada mais. Deseje a palavra. O conselho que eu dou: estude a palavra. Amém. Medite na palavra. Faça um devocional. Quando você for ler a palavra, eu não entendi, pesquise. Não entendeu? Bate papo com o pastor Marcelo. Converse com ele. Pastor, passa mensagem para ele. Eu li isso aqui, mas eu não entendi. O que está escrito aqui? Deseja a palavra mais que o ouro. Acordamos todo dia para ganhar a nossa vida, para trabalharmos. Queremos o melhor dessa terra, né? Nós queremos, né, o melhor para o nosso filho, nós queremos isso, mas não em detrimento da palavra. Não faça isso, não faça isso. Temos tempo para todas as coisas, mas não vamos ter tempo para a palavra. Será tão poderosa, será tão extraordinária. Se ela nos aperfeiçoa para Deus, ela molda a nossa forma de viver, de falar. Ela nos faz agradáveis diante do nosso Criador. Por que vamos colocar em segundo plano? Por que vamos colocar em segundo plano? Gerações inteiras atrás não tinham acesso que nós temos à palavra, não tinham acesso, não tinham o conhecimento que nós temos, não tinha nem 1/3, não tinha nem 1%. Hoje nós temos. Eu quero que você aproveite isso. Deus quer que você viva intensamente a palavra dele. Aleluia. Nós vamos sair daqui agora. E Satanás, ele sabe que nós ouvimos essa manhã sobre a palavra. Você acha que ele vai fazer o quê? Se a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, ele vai dizer assim: ei, você está cansado, por que vai ler a Bíblia? Lê amanhã, lê amanhã. Você está cansado, está olhando o dia inteiro, tadinho de mim, tadinho de mim, o dia inteiro. Não lê não, chega lá na igreja, você já vai ouvir a palavra, o pastor já vai pregar mesmo, por quê? Só estuda a palavra. Aí tem uns que só fica pro domingo ouvir com o pastor, e no final começa a roncar. Olha, meu Deus do céu. Se o sujeito só domingo para ouvir a palavra, muito domingo ele dorme, tá lascado. Esse foi lascado, cara. Ei,
Ame o próximo como a ti mesmo. Mas, meu querido, eu preguei essa manhã. Eu me amo. Eu me amo. Eu não quero a minha vida perdida. Eu não quero a minha moral falida. Eu não quero a minha família perdida. Eu não quero, não quero. Eu entendi que a palavra me garante. Que a palavra me dá respaldo para eu ter uma vida extraordinária. E se eu entendi, pensa. Eu tenho uma natureza pecaminosa. E essa natureza, ela é ante Deus. Ela é ante Deus. Você vai ter que lutar contra essa natureza. Essa nova natureza que nasceu da água e do Espírito vai lutar contra a natureza pecaminosa, que vai ser extinta só na volta de Cristo. Enquanto não está extinta, lute contra ela. Lute contra o sono. Lute contra a preguiça. Lute. Irmãos, nós estamos em guerra. Pare e pensa. Não vai ser confortável. Olha, não vai ser confortável. Tira essa ideia da cabeça. Evangelho não é confortável. Não é, nunca foi e nunca será. É uma luta constante o tempo todo. E se nós cedemos um pouquinho, nós perdemos. Jesus falou: porventura, quando eu voltar, acharei fé no coração do homem. Quando você lê essa mensagem, pela misericórdia e pela graça, diga assim: Senhor, no meu coração o Senhor vai encontrar. Amém. No meu coração o Senhor vai encontrar. Porque a minha palavra será a palavra do apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Foi luta, foi combate, foi pedreira. Em todas as lutas eu guardei a minha fé. Com base na sua palavra. É o que interessa para nós. No último dia, chegarmos lá. Deus vai chegar todo arrebentado, todo moído, mas tu vai chegar. Dilacerado, apanhou da vida até dizer chega, renunciou até dizer chega, abriu mão de conforto até dizer chega, veio uma vida precária, mas vai chegar lá. Servo bom e fiel, a mim foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Essa é a palavra, essa é a promessa de nós. O muito nós vamos herdar. Irmão, quando Deus fala muito, é muito. Não pensa pouco não, é muito, é muito, é muito, é muito. É extraordinário. E é esse muito que eu quero. Por quê, pastor? Porque está escrito: eu quero o céu, eu quero a glória, eu quero uma vida extraordinária. E no meu coração não vai entrar dúvida, não vai entrar incerteza. Eu vou crer. Sou cristão desde novo, tem 50 anos. Não voltei, não vou voltar mais. Não vou voltar mais. Já passei muita dificuldade, muita luta. Pegava carro chorando. E nada aconteceu na minha vida, cheio de dificuldade, cheio de luta. Não tinha o que comer em casa. Me dirigindo: Senhor, eu sou pastor, eu sou teu servo. Eu não tenho comida em casa. Larguei meu emprego. Larguei tudo para te servir. Eu só disse que ia tomar conta de mim. Eu vou falar com Deus: está pensando que eu vou voltar? Não vou voltar. O Senhor é a minha responsabilidade. Aleluia. Eu sou teu. O Senhor disse que ia botar comida na minha mesa. E eu creio nisso. Aleluia. Deus só estava me apertando para saber onde eu estava. Está pensando que Deus me deu riqueza? Não deu riqueza não. Mas não falta mais comida na minha mesa. Aleluia. Não falta. Glória a Eu como Deus. todo dia. Glória a Deus. Frangozinho assado. Cara, todo dia. Arroz, feijão. Glória a Deus. Não tem cara assim. Deus é muito bom. Se Deus desse um dia, sabe que eu estaria aqui? Sabe que eu estaria aqui? Acho que eu ia estar no Flórida. Mas eu vou dar o suficiente para você. Vou manter você. Mas Alexandre, vai chegar um dia que eu vou te mostrar a minha casa, a minha glória. Eu vou encher você de uma glória tão grande que você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena te servir em todos os momentos. Não foi assim com Cristo, que foi até a cruz, e no final ele dado todo o poder nos céus e na terra, todo o poder.
E Cristo não fez oração por mim, não orou por você. Pai, que aonde eu estiver, que eles estejam comigo. E a glória que tu me deste, eu dou a eles. Essa é a nossa fé. É isso que está escrito. Então, independente do que falem, ame a palavra de Deus. Estude. Amém, meus irmãos? Amém. Você vai amar a palavra de Deus? Amém. Vamos ler a Bíblia? Sim. Se tem alguma dúvida, vocês vão perguntar para o pastor Marcelo? Sim. Não precisa ligar para mim, não. Eu falo para ele. Eu já tenho igreja já. É, Marcelo, contigo mesmo. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia! Deus é bom. Posso orar aqui? Amém, meu irmão. Coloque a mão no seu coração, por favor, em nome de Jesus. Mas você fala com Deus. Fala com o Espírito Santo. Obrigado por tua palavra. A tua palavra é luz para o meu caminho. A tua palavra transformou a minha vida, a minha forma de pensar, de ver o mundo. Transformou a vida do meu esposo, da minha esposa. Pai, nós estamos vendo o quanto o sistema tem ido contra a sua palavra. Inverdades estão sendo pregadas em quantas igrejas? Não são poucas pessoas que têm se enveredado por caminhos de mentira. Estão sendo enganadas. Mas tudo está na tua palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Senhor, que possamos ter amor à tua palavra. Homens morreram na tua palavra. Profetas morreram na tua palavra. Chegou a nossa vez, Pai, de amarmos a sua palavra, de pregarmos a sua palavra, de vivermos a sua palavra. Perdoe, Deus, a nossa negligência, por favor. Perdoe a nossa falta. Às vezes não damos tanta atenção à sua palavra como deveríamos dar. Não meditamos a sua palavra como deveríamos meditar. Ouvimos coisas aí fora e não temos a resposta, mas nós éramos para ter a resposta. A tua palavra é acessível a nós. Espírito Santo, como diz o salmista, crie em mim, meu Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto, que te ame acima de todas as coisas, que seja fiel, Pai, em qualquer circunstância. Por favor, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, tanto que a tua graça nos sustente, que a tua misericórdia esteja sobre nós, porque sem ti nós não podemos, nós não conseguimos. Como foi falado essa manhã, a nossa natureza, Deus, humana, pecadora, caída, ela é anti-Deus. Por misericórdia, Pai, que possamos ter esse embate todos os dias e que a nova natureza em ti, pela palavra, pelo Espírito, possa sempre prevalecer em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, nos sustenta, que a partir desse momento possamos ver mudança em nossas vidas. Senhor, essa é a nossa oração da fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Que manhã abençoada. Como vocês estão sendo aqui alimentados pela palavra do Senhor que foi liberada sobre a nossa vida? Diga amém. Deus continua abençoando meu amigo, o pastor Alexandre. Posso dizer que ele está com a dívida alta comigo. Amém? Vai voltar aqui mais vezes. Glória a Deus. Tudo. Com juros e correção. Brincadeiras à parte. É sempre um prazer estar ministrando na igreja dele. Né? E eu louvo a Deus por também tê-lo aqui, sendo instrumento de bênção para as nossas vidas. Essa igreja também gosta de ouvir. Assim como você gosta de pregar aqui, essa igreja também gosta de ouvir aquilo que vocês têm colocado no seu coração para essa igreja. E você tem vindo na mesa, tá bom? Para falar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Amém, queridos? Bom, nós já vamos orar para terminar. Estamos num bom horário. O pastor Alexandre deixou 15 minutos para a gente ainda. Eu pensei que você fosse, né? Lá no limite. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus. Por esta manhã tão abençoada. Aleluia. Obrigado por tudo que nós podemos entregar a Ti de culto, de adoração, de gratidão, reconhecendo que o Senhor é poderoso e fiel, reconhecendo que o Senhor é digno e tem, ó Pai, o primeiro lugar na nossa vida e na vida desta igreja. Perdoa-nos se ainda, meu Pai, nos encontrávamos distantes da realidade que a Tua palavra pôde mostrar para nós. Perdoa-nos. Mas nós queremos, meu Pai, sair, Senhor, da inércia, Senhor, do raso. Nós queremos sair da superficialidade e queremos, de fato, amar a Tua palavra. Senhor, ter esta verdade dentro de nós e ter, meu Pai, Senhor, a nossa vida sendo dirigida por esta verdade que é a Tua palavra. Ajuda-nos. Diante, meu Pai, de tantas dificuldades que temos, é o sono, é o cansaço, é a falta de prioridade, Senhor, ó Pai, perdoa-nos, mas nos ajude, Senhor, a caminhar em direção, meu Pai, a uma vida de comprometimento com a Tua palavra, como bem foi pregado, falado aqui, como também, meu Pai, na Tua palavra está escrito, Senhor, não basta apenas ler. O Senhor não manda ler de dia e de noite, o Senhor manda meditar de dia e de noite, e se assim procedermos, até os nossos sonhos serão sonhos celestiais com a Tua palavra, tendo entendimento daquilo que lemos, meu Pai, porque eu já tive essa experiência diversas vezes, de tanto ler, de tanto, meu Pai, meditar, até os meus sonhos, o Senhor, meu Pai, já me entregou mensagens para ministrar na Tua igreja. Que seja assim com cada um de nós, que cada um de nós possa ter
essa experiência. Te louvamos pela vida do pastor Alexandre, que aqui, meu Pai, está representando toda a sua casa, sua esposa Marta, seus filhos, meu Pai, e a igreja a qual o Senhor confiou para que ele pudesse ali, meu Pai, ensinar, Senhor, a tua palavra, meu Pai, dar alimento à tua igreja. Ser com ele, meu Pai, continue suprindo as suas necessidades, renovando as suas forças, meu Pai, dando a ele sabedoria e entendimento para conduzir a tua igreja na verdade que é a tua palavra. E sobre a tua igreja, meu Pai, eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor leve esse povo em paz, em segurança, e que seja uma semana, meu Pai, de experiências novas com o Senhor. E uma vez, meu Pai, que nós estaremos, meu Pai, tendo mais comprometimento com a tua palavra. É o que eu declaro sobre a vida da tua igreja nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. A igreja diga amém. Amém. Não esqueça que tem a cantina ali. Glória a Deus. E essa cantina tem como finalidade custear os 2 ônibus que estaremos utilizando para o nosso retiro em agosto. Amém? Tome as suas mãos. Aos casais, nós temos um compromisso hoje. Amém? Você sabe qual é o compromisso. Então, esteja lá nesse compromisso que vai ser uma bênção para a glória e honra do Senhor Jesus. Tome as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do amigo Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diga amém. E quem fala amém? Dá abraço a Deus. Abracem alguém, abracem o irmão do teu lado.